Olá, amantes da música brasileira. Para que serve o Regis Tadeu? Porra nenhuma. O Regis Tadeu, ele entende tanto de música quanto eu entendo de física quântica. Mas a gente vai deixar de fazer frase de efeito e vamos fazer uma análise séria sobre isso. Mas tudo isso depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para as notificações. O YouTube tá deixando a gente naquele velho limbo e a gente não sai desse limbo, então é muito importante que você deixe seus comentários, que você deixe o like para que avise para esse algoritmo. O mestre algoritmo, avise para ele que esse conteúdo é relevante para você. E também considere ser membro do canal, né? Ser membro do canal seria muito legal, mas caso você não queira ser membro do canal, não queira botar a mão no bolso, o comentário e o like ajuda a gente e muito. Bom, se tem algum desavisado, eu acho que não, se você tá nesse canal, provavelmente você conhece o canal do Regis Tadeu. E quem é o Regis Tadeu? A sensibilidade auditiva de qualquer pessoa que tenha pelo menos 9 ou 10 neurônios. Que nojo. O Regis Tadeu é um pretenso crítico musical, e daqui a pouco eu vou dizer o tal do pretenso crítico musical, que ele começou ali escrevendo pra revistas e tal, né? Participou de algumas bandas dos anos 80, escreveu pra revistas, depois participou de programas de TV também, foi muito importante pra programas como o Super Pop, né? Programas que atiçavam certo tipo de polêmica, ele é um polemista, né? Então era muito importante pra esses programas, e principalmente no programa do Raul Gil. Vamos fazer um pouquinho esse panorama com mais calma. O Regis, ele surge ali nos anos 80 com algumas bandas, dentre as mais comentadas aí é o Muzak e a banda Jaqueline, né? São as bandas que na década de 80 tentaram despontar como tantas outras, mas acabaram não despontando tanto, não é? E é meio que um caminho comum, né? Isso não é uma crítica, evidentemente, é meio que um caminho comum da pessoa que não consegue fazer aquilo virar um crítico, né? Por quê? Porque ela não consegue ter sucesso com aquilo, se manter com aquilo, e aí ela conhece os parâmetros daquilo. Ou seja, quando uma pessoa é crítica de cinema, provavelmente ela tentou fazer cinema por um tempo, aí pegou todos os aspectos, entendeu os termos técnicos, e aí quando não conseguiu falou, vou ser crítico, né? Vou pegar os filmes que estão lançando e vou criticá-los, né? Porque eu tenho embasamento, eu tenho base pra isso. Então, geralmente os críticos, eles costumam dizer que são, no caso da música, músicos frustrados, né? Eu seria um músico frustrado e tudo, né? Então, tem tudo isso aí no meio, que eu acho que não é músico frustrado, é só pessoas que, como não seguiu com aquilo e tem aquela paixão ainda e tem a contribuir com aquilo ainda, consegue falar tecnicamente sobre aquilo. O Regis, ele continuou ali sua carreira, mas depois ele surgiu na guitar cover, e foi na guitar cover que ele começou a escrever, e aí ele não parou mais, né? Com o advento da internet, ele escreveu para blogs, ele escreveu para o Yahoo, não é? Tinha o tal do É Show, É Fria, que ele falava se o show era legal, se o show não era. Então, você via muitas coisas ali de blog dele mesmo, e na revista Guitar Cover você via também, né? Tô misturando um pouco os tempos, mas é basicamente isso que ele fez. Na televisão, ele foi muito importante no programa do Raul Gil. Se eu não me engano, ele ainda tá no programa do Raul Gil, eu acho, né? Mas ele fazia lá o programa do Banquinho, né? Onde ele ficava lá vestido de capa, né? E falando, você tá errado, você tá certo. E fazia os jurados, né? Jurados de calouro, em que ele falava lá se a pessoa desafinou, se a pessoa não desafinou, se o cantor foi bem, se o cantor foi mal. É claro que pra esse programa de calouros era muito interessante a imagem do Regis Tadeu. Ele é um polemista, ele fala mesmo, ele fala na cara, ele fala isso aqui tá ruim, não gostei disso, aquilo, outro e tudo. Então, para aquele tipo de programa de calouro sempre foi interessante uma figura como essa. Se vocês tiverem um pouquinho de análise desses programas, vocês vão perceber que é sempre um mais técnico e que vai ser meio neutrão assim, um mais bonzinho, né, que vai falar, que lindo, tá lindo, e um mais rabugento, né, uma espécie de Pedro de Lara. Então, o Regis Tadeu é o Pedro de Lara do Raul Gil. E é claro que ele também fez muito sucesso no Super Pop, né, ele ia lá pra falar mal de alguns artistas e tudo. Super Pop a gente conhece, programa polemista. O Bolsonaro surge muito desse programa, porque era o cara que ia lá, falava bobagens, polêmicas, e aí dava audiência, ela continuava levando. E o Regis Tadeu era nesse tipo também, falava mal dos artistas, era interessante, tomava vaia da plateia, tudo. Assim como os Mamonas Assassinas eram uma das coisas mais sem graça da história da música brasileira. Não, vocês
Não, vocês gostaram. Tem graça pra você. Então, para esses programas de TV, ele era muito importante. Quando surge a possibilidade do YouTube pro Regis Tadeu, é uma beleza. Por que é uma beleza? Porque o YouTube foi desenhado pro Regis Tadeu. Aliás, as redes sociais foram desenhadas para o Regis Tadeu. Por quê? Porque todo mundo que trabalha com YouTube sabe, né? Você que trabalha com YouTube, você que tá tentando fazer os seus vídeos, seu canal sabe. Quando você vai pegar algumas dicas de como fazer um vídeo ser sucesso, ele fala, cara, título e thumbnail, título e miniatura. Ah, mas e o conteúdo? Não. Conteúdo não. Título e miniatura, é isso que vai fazer o pessoal clicar no seu vídeo, né? É claro que não é exatamente só isso, né? Depois, quando clica no vídeo, você tem que ter o conteúdo em si, porque se você estiver enganando também não adianta nada. Tem tudo isso, né? Que é uma complexidade nessa questão. Mas, a princípio, o título e a thumbnail é o mais importante. Tem gente que pensa na thumbnail antes do vídeo. Tem gente que pensa no título antes de fazer o roteiro, antes de pensar no conteúdo. De tão importante que é. E se você no vídeo de mim, pergunte a qualquer pessoa que trabalha com YouTube. Veja se algum youtuber seu favorito fala sobre isso. Ele vai falar a mesma coisa. Cara, é título e é thumbnail. Ou seja, a manchete é muito importante pro YouTube. A manchete é muito importante pra pessoa que vai clicar. E o Regis Tadeu, ele é um prato cheio disso. Como ele fala mal de alguns artistas, as pessoas que odeiam esses artistas vão lá e clicam pra ver o que ele vai falar desse artista e pra alimentar o próprio ego. Nossa, ele odeia o artista assim como eu. As pessoas que gostam vão lá pra se sentir indignadas, clicam pra falar, não é possível que esse cara tá falando mal do meu artista favorito. Então, assim, galera, é um negócio perfeito. O YouTube, o Twitter, essas redes foram feitas com o número do Regis Tadeu. Então é claro que ele vem pro YouTube, consegue fazer os seus vídeos e os seus vídeos fazem muito sucesso. Bom, esse é o panorama geral de quem é o tal do Regis Tadeu. E quando eu falei supostamente, né, ou pretensamente crítico musical, é porque quem define quem é crítico musical? A gente vai primeiro entrar nessa questão. Crítico musical, ele teve muita importância no período de venda de discos. Quando se vendia disco, o peso da palavra de um crítico musical, né? Do Tiorão, do Tairique de Souza, do Mauro Ferreira, o peso dessas pessoas falando sobre o trabalho era muito importante. Por quê? Porque a pessoa ia comprar o álbum com base no que o crítico achasse. O crítico falou que o novo álbum do Caetano não é legal, então vale a pena gastar o meu dinheiro, meu dinheiro suadinho, né? Então, assim, era um período em que o crítico tinha muito mais voz. Conforme foi passando o tempo, né? E aí, eu não vou entrar nesses méritos porque tem muita coisa pra falar aqui. Eu acho que eu já fiz vídeo sobre isso, a mudança dos anos 90, o digital, o que o digital fez com o mercado, a pirataria, o digital, aí depois os streams, a nuvem, tudo isso deixou o mercado em ebulição. E os tais críticos musicais foram perdendo, digamos, esse poder, essa força, né? Porque hoje, se você for lá, vou ver uma resenha lá do Mauro Ferreira. Tá, vou ver lá, ele falou que o disco da Pablo Vittar não é bom. Pô, o disco da Pablo Vittar não é bom. Mas eu ainda posso ouvir, eu vou nos streams, vou no Spotify, e aí ouço o disco, às vezes posso achar bom, posso ir no show, ou seja, a palavra, o peso da palavra daquele crítico já não tem tanto valor assim. E o Regis, ele surge nesse ínterim, né? Ele surge sendo a pessoa que fala que determinada coisa é boa, determinada coisa é ruim, mas primeiro que ele dificilmente faz críticas de lançamentos, né? Ele faz uma ou outra, mas o que ele faz mais é críticas de coisas do passado, ou crítica da vida do artista, ou crítica do artista em si no geral, né? Não do trabalho que lançou. Então ele passa também a não ter essa importância no quesito o que eu vou fazer a partir do que ele falou. Acabando sendo aquela velha roda, né? Roda viva que eu acabei de falar. Quem gosta do artista vai falar, vai ficar bravo, vai abrir pra ficar bravo, pra xingar ele nos comentários. Comentários dá engajamento pra ele, né? Inclusive, comentário dá engajamento, comente aqui. Quem odeia também odeia e quer mostrar porque odeia. Então, cara, é o número perfeito pra ele. Entretanto, contudo, todavia, o Regis Tadeu jamais faz análise musical. E agora eu vou entrar num achismo, digamos assim. Por que eu acho que o Regis Tadeu não faz análise musical? Porque ele não entende de música. Vamos com calma agora, eu sei que é pesado isso. O Regis Tadeu não entende de música. Quando eu falo que o Regis Tadeu não entende de música, ele não entende de parâmetros. Ele não tem uma boa degustação musical, sabe? Um bom paladar musical pra traduzir como um bom crítico faz. Um crítico não é uma pessoa que vai chegar e falar:
ai, determinado artista é ruim, determinado artista é bom. Aí joga 3 frases de efeito e pronto, a sua crítica é essa. Cara, qualquer pessoa faz isso, não é um crítico musical que faz isso. Então, quando o Regis Tadeu fala, olha, essa música nova da Anitta é uma música ruim, pavorosa, DDD, aí você fala, beleza, vamos esperar a análise, vamos esperar o porquê que essa música é ruim, vamos esperar o porquê que ele tá taxando essa música como ruim. E é essa parte que não vem, é essa parte que não acontece, é ruim e acabou. E quando você pede alguma explicação, a explicação é, o fã é um idiota. Inclusive, essa questão do fã idiota é também outro nível de, digamos assim, arbitrariedade do Regis Tadeu, né? Por quê? O que acontece? Quando ele fala, todo fã é um idiota. Todo fã é um idiota. Eu sou fã de muita gente mesmo. Eu não sou um idiota. Tá? Aí quando ele afirma, todo fã é um idiota, ele tá falando, não, mas veja bem, o fã é aquele que não critica, em hipótese alguma. Então tudo que o artista fez é bom, né? Por mais que o artista faça um disco bem ruim, você vai falar que é bom, se alguém falar que é ruim, você vai brigar. Aí você fala, mas pra mim isso não é fã, que é isso? Não, porque a pessoa que reconhece é um admirador. Então ele cria um próprio dialeto e quer que todo mundo siga aquilo, sendo que não tem nada a ver. E isso é engraçado porque é uma padronização meio infantilizada. Já perceberam quão infantilizado você falar, nossa, todo fã é um idiota, pronto e acabou, cruza os braços, né? É uma coisa meio adolescente. O Regis Tadeu é um adolescente que envelheceu, né? E eu vou dar vários aspectos que vocês vão perceber que ele é um adolescente que envelheceu. Você quer um aspecto? O primeiro aspecto, o canal dele, ele é um crítico musical, né? O canal dele é um canal que não fala de música, fala do assunto do momento. Por quê? Porque ele sabe que ele precisa de visualização, ele sabe que, se eu falar do Cruzeiro do Neymar, por mais que não tenha nada a acrescentar sobre essa discussão, e ele geralmente não tem. Se eu falar do Cruzeiro do Neymar, eu vou dar mais view, né? Se eu falar sobre a carreira do Neymar, eu vou dar mais view. Né? Então assim, e se eu falar sobre o Big Brother Brasil, eu vou dar mais view. Então eu vou falar, Big Brother é um lixo, Aí se você fala, tiozinho, seu canal não é de música, sabe o que ele vai dizer? E ele fala isso nos vídeos, o canal é meu, eu faço o que eu quiser. É um adolescente batendo na porta, é um adolescentinho. E aí, com relação a tudo isso, a gente vai chegar na falta de crítica. E por que as pessoas, então, não percebem a falta de análise, né? A falta de análise do Regis Tadeu. Por 2 motivos, né? Eu vou dar o primeiro motivo, que é, o Regis Tadeu, ele é uma pessoa, como é que eu vou dizer? Ele tem muito conhecimento histórico. Então ele conhece realmente a história das bandas, ele conhece realmente a história dos artistas, ele sabe de muitas histórias de bastidores, algumas ele inventa, né? A gente vai chegar um pouquinho nisso, mas ele sabe de muito bastidor, então ele passa a imagem de que é um cara que tem muito conhecimento. Ele conhece muitas bandas, ele conhece o nome dos bateristas, ele conhece o nome de todas as formações, conhece o nome de todos os álbuns, ele conhece muito. E aí quando vai conversar com ele, fica a sensação de que ele manja muito de música. E quando ele vai conversar com você, ele não faz uma análise musical. Por quê? O Regis Tadeu costuma dizer que ele é aquela coisa que não tem profundidade, né? Como se você tem um lago, né? O lago é expansivo, né? O lago é imenso, mas na hora que você pisa nele, você não afunda, você não chega nem no joelho. Você fala, cara, não tem profundidade isso aqui. Ele conhece muita coisa de maneira rasa. Ele conhece os nomes, ele conhece as histórias, ele conhece os discos, ele conhece qual é a primeira música do disco, alguma curiosidade que aconteceu na gravação, beleza, ele tem uma memória ótima. E isso é legal. Agora, em termos de análise, o que um crítico musical tem que fazer, né? Em termos de análise, o Regis Tadeu não faz análise. Eu faço um desafio a vocês. Busquem uma análise musical. Não o fã é mongoloide, o público tá se perdendo. Não. A análise musical do Regis Tadeu. Manda pra mim uma análise musical, contundente. Você fala, caramba, ele analisou a música, ele conseguiu. E aí, tentem, mandem pra mim. Eu nunca achei, nunca vi. E se acontecer de vocês mandarem, foi um acaso, aconteceu, né? Porque não é o comum dele. O comum dele é não analisar absolutamente nada. E aqui tá a questão da bolha que ele se cria, né? O Regis Tadeu, quando ele tem algumas pessoas que confrontam ele tem a mania de, eu vou ignorar, né? Eu vou excluir das redes, vou excluir do Instagram, vou bloquear, né? A melhor frase é essa. Vou bloquear e tal, porque não, né? Vai me confrontar? Não, né? E ele fala isso nos vídeos dele. Olha, quem ficar falando mal de mim aqui vai tomar bloco, ppp, papapá. Um adolescente
que cresceu. E ele que critica tanto adultos infantilizados, adultos que são... Ele é um adulto infantilizadaço. Ele é um adolescente no corpo de um adulto. Ele é um adolescente birrento que não entende do que tá se propondo falar, mas que entende historicamente a parada. E assim, ele tem alguns vídeos legais. Os vídeos legais do Regis Tadeu é justamente o que ele vai contar a história. É introdutório, se você conhecer muito da banda, vai ser vídeo que vai faltar coisas, mas são vídeos aquele apostos que você não sabe, ele fala das bandas, é bem legal, porque ele tá no contexto histórico, ele não tá se propondo a analisar a música, e também quando ele fala a minha opinião sobre determinado artista, também é legal. Falta muita coisa, porque ele é uma opinião geral, então ele não fala todos os discos do artista em si, mas também é legal. Eu, inclusive, já cheguei a comentar um vídeo desse dele, que foi o do Beto Guedes, né? Comentei lá e achei o vídeo legal e dei alguns adendos com relação à minha opinião sobre o que ele falou. Mas esses vídeos não são ruins. O que é ruim é todo o resto. É quando ele se propõe a analisar, por exemplo, a Anitta. A carreira internacional da Anitta é uma farsa. Acaba aí. O cara para na manchete. Na hora que você vai esperar a substância do argumento, não existe. Se você fala que a Anitta não tem uma carreira internacional, beleza, vamos, comece a nos mostrar números, o porquê que isso acontece, qual é o fenômeno que faz acontecer, o que a Anitta tá tentando fazer, onde ela pode estar errando. Cara, não tem nada. O Regis Tadeu é um cara com muito conhecimento histórico, mas é um poço vazio de análise. É um poço vazio analítico. É inacreditável. E o segundo aspecto que as pessoas não percebem que ele não analisa é porque as pessoas concordam. As pessoas concordam com ele. Então, vamos supor, você vai lá assistir um vídeo que ele tá falando, a Luísa Sonza é péssima. Então, você vai lá e você fala, nossa, eu acho a Luísa Sonza péssima também. Então, você fica alimentando seu próprio ego. Nossa, esse cara é inteligente. Ele concorda comigo. Com isso, o que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que eu sou inteligente, já que aquele cara tem as minhas opiniões. Então, eu acabo não percebendo que não tem crítica, que não tem análise, né? Não tem análise sobre nada. É simplesmente um cara falando mal das coisas. Simplesmente um cara que abriu e fala, Luísa Sonza é péssima, o fã é um idiota, é isso, aquilo, outro, ela canta muito mal, bababá, parece que fez gagarejos com telha, eu prefiro lavar os olhos com vidro moído do que ouvir isso. Então, essas frases de efeito engraçadinha também ajudam a maquiar que ele não tem nenhuma argumentação nos embates que ele se coloca, não é? Tanto é que tem um cara, que eu esqueci o nome dele, é uma pena, mas era o Vila do Chaves, né? O cara tem um canal dedicado a falar do seriado Chaves, ponto, né? Tudo bem, o cara tem um canal lá que ele fala curiosidades do Chaves, de gravação, disso, o Chapolin, o universo espírito ali. E aí eu vi uma entrevista desse cara falando sobre o Regis Tadeu. Porque o Regis Tadeu, no canal de música dele, que é dele, ele faz o que ele quiser, né, e tal, no canal de música dele ele falou sobre o Chaves, detonou o Chaves. Putz, o Regis fez um vídeo do Chaves, metendo pau no Chaves. Putz, até nisso o Regis meteu o pau, velho. Lá ele. Né? É um programa infantilizado, é um programa pra imbecil, é esse nível. Vocês podem ver esses vídeos todos aí, maratonar, vocês vão ver que não vai ter análise nenhuma. E aí, esse menino falando desse vídeo em específico, ele fala, cara, olha o que ele fala, presta atenção nas frases, são muito importantes. Gosto do Regis Tadeu, concordo com as opiniões dele muitas vezes, eu acho que ele é muito bom. Olha só, mas no vídeo do Chaves, que era algo que ele discordava, no vídeo do Chaves eu senti falta de argumentação. Eu senti falta na hora que ele foi falar por que é ruim. Ele não argumentou nada, não houve argumentação, foi vazio. Você percebe que esse cara não percebeu que o Regis Tadeu sempre é vazio, que o Regis Tadeu nunca argumenta. Por quê? Porque provavelmente é um cara que falou, esse artista é ruim. Aí o Regis Tadeu desceu o pau no artista, não argumentou, ele falou, concordo com ele. Esse artista é bom. Ele fala bem, concordo com ele. Então, nesse concordar e discordar, a pessoa esquece que não tá havendo argumentação. Isso pro Regis Tadeu é ótimo, porque ele sai como a pessoa, né, que sabe tudo e como a pessoa que tem a palavra final ali. Por quê? Porque é o canal dele, ele não tá debatendo com ninguém, ninguém vai detonar ele, não adianta. Então é isso, cara. E assim, com relação a ninguém debater com ele tem alguns debates. O Regis Tadeu teve alguns debates. E aqui é um outro tópico também que a gente tem que prestar atenção. Programas como o programa Pânico. E o Vinheteiro. O Vinheteiro é outra graça, né? O funk é uma bosta. Porque o Vinheteiro é quase que o Regis Tadeu, só que um pouco menos desonesto. Porque o Vinheteiro ainda é um personagem. Claramente é um personagem. Ele fala muita bobagem, mas ele não sai daquilo. Ele fica falando as mesmas coisas. E o funk é uma bosta. O funk é um lixo. Isso é conteúdo fecal. Isso musicalmente não quer dizer rigorosamente nada. E o Regis Tadeu vai em programas assim porque o pessoal quer audiência. É o tal do Super Pop, né? É o programa Raul Gil. São programas em que ele polemiza e consegue fazer alguma audiência por ali. Então, ele já debateu, por exemplo, com um menino de K-pop. Ele foi falar sobre K-pop com um moleque pré-adolescente, um adolescente. Eu respeito quem produz, né, o K-pop, mas eu não respeito quem executa. É fã do K-pop. Não, eles não tocam e nem cantam. Então Porque os shows são todos em playback. Todos em playback? Todos em playback. Todos. Você já foi em um show? Já. De K-pop? Já.
claramente um menino que não tinha condição nenhuma de defender a argumentação que ele tava falando. Quem não viu, veja esse debate, entre aspas. O Regis Tadeu também não argumentou nada. Mas como o menino era tão despreparado, ele sai como a voz da razão. Fala 2 ou 3 frases engraçadas, sai como o inteligente. Ah, o menino falou uma palavra errada, ele corrige o menino. Isso é ad hominem, né? Que é quando eu preciso apontar que o cara tá errando pra mostrar quanto ele tá desestabilizado. É patético. Quando ele se propôs também a debater, foi com as tequileiras do funk. Isso mesmo, gente. Um grupo de meninas que foi colocado no programa por um empresário. Esse grupo de meninas dançava uma música, né? Uma música de funk lá, no estilo pegadora. Uma música bem fraca, né? Só que assim, aquelas meninas que estavam colocadas lá, sem saber nada do que estava acontecendo. Né? O empresário que botou lá. Aí colocaram o Regis Tadeu pra debulhar as meninas. É claro que as meninas não tinham condição nenhuma de defender a arte delas. É claro que as meninas não tinham condição nenhuma. Colocou o MC Rodolfinho, se não me engano. Colocou também lá. O menino também não conseguiu defender. Porque ele se defende, mas tá fazendo sucesso. Aí o Regis Tadeu consegue rebater isso com os olhos fechados, sabe, gente? Eu já vi um programa que o adolescente, cheio dos critérios próprios, ele chegou a falar a bobagem de, olha, pra começar a falar sobre música, ele falou no programa Pânico, se eu não me engano, tava até aquele Maurício Meirelles do lado dele. Procurem, vocês vão achar tudo isso. Se vocês procurarem, vocês vão achar tudo isso, né? Então ele fala, olha, pra falar sobre música, você precisa saber que o piano tem 88 teclas. Quer dizer, tirou do cu uma regra pra você falar sobre música, pra você entender sobre música. E tem que saber o que é campo de tessitura. Outra coisa arbitrária que o adolescente escolheu. E detalhe, eu duvido que o Regis Tadeu saiba o que é um campo de tessitura. Eu, Juscelino Filho, duvido que o Regis Tadeu saiba o que é um campo de tessitura. Eu duvido. Mas assim, sabendo ou não, ou a pessoa sabendo ou não, que critério é esse? E outra pérola que ele comentou na internet foi quando ele foi num programa, naquele Petri, né, que é um podcast, e tava naquele momento das perguntas. As perguntas são ótimas, porque o Regis Tadeu não responde as perguntas que ele não sabe, e são muitas. E aí o menino fez uma pergunta técnica dizendo, olha, vem aqui, você não acha que a masterização, depois do Loudness War, né, com essa coisa de amassar o áudio, você não acha que isso atrapalhou um pouco a dinâmica? Foi uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Cara, o Regis Tadeu não entendeu nada da pergunta. E aí ele falou, não, bobagem, pula pra outra. E aí o Petri, na inocência, achando que o Regis Tadeu sabia o que aquele menino tinha perguntado, que não era uma pergunta idiota. Não era uma pergunta idiota, seu Regis. Ele falou, mas pelo menos traduz pra gente. Ele, não, pula. Ele fugiu da pergunta que ele não sabia, evitou de traduzir, porque ele não sabia nem tentar traduzir, e quando ele se presta a traduzir, ele faz um serviço tão porco, que é inacreditável. O Regis Tadeu, ele foi no outro podcast, esse aí vocês vão achar se vocês procurarem diferença de vinil e CD e Regis Tadeu, que ele fala que a diferença do som analógico do vinil pro digital do CD é que o som analógico é tridimensional. Gente, isso é tão raso e de uma bobagem tão grande. E ele fala assim, vou falar de uma maneira leiga, que é a maneira que vocês entendem. Não! Regis Tadeu não fala de uma maneira leiga porque os outros entendem. Ele fala errado de uma maneira leiga, porque a maneira leiga é a única que ele sabe. O Regis Tadeu conhece malemal a história das bandas. Não sabe analisar uma música. Regis Tadeu não é crítico musical. O Regis Tadeu não é crítico musical. Ele não entende patavina de música. Eu nunca vi o Regis Tadeu analisar uma música. Eu nunca vi o Regis Tadeu fazer algo que não tenha uma gracinha, uma piadinha, que vai despistando você do tema principal e que ele coloque a culpa em fãs, né? Não existe nenhum desses momentos. E o Regis Tadeu, ele, com essa coisa de conhecer muita história de bandas, ele começa criando fanfics na cabeça dele. E agora eu vou falar 2 das maiores vergonhas alheias da internet, vamos dizer assim, que o Regis Tadeu aprontou. A primeira foi no programa Amplifica, com o Rafael Bittencourt. Esse programa é um programa do cara, que é um dos fundadores do Angra, da banda Angra. E o Regis Tadeu tava com um dos fundadores da banda Angra, conversando sobre a banda Angra. E o Regis Tadeu, olha a patologia que o cara tem. O Regis Tadeu tava explicando pro Rafael Bittencourt como que a banda Angra tinha começado. Ele tava falando pro cara que fundou a banda como que a banda do cara foi fundada. E falando merda. E falando errado. E o Rafael Bittencourt falando, cara, não foi assim. Ele falou, foi. Ele tava falando, foi pro cara que montou, o cara que fez a banda. Vocês nunca vão admitir isso. Não, calma. Vocês foram escolhidos ali a dedo. Peraí, não, calma. Deixa eu só falar a minha visão, né? Porque eu tava. E...
É importante isso. Ele falou que o Angra foi escolhido a dedo por um mercado e tal. Aí o Rafael Bittencourt falou, cara, não foi, eu tava lá, Regis. Cara, o cara falar eu tava lá é de uma vergonha. E o outro não assumir, continuar na pose de não, é isso, eu sei, eu estudei, eu vi. Cara, é de uma vergonha que só um adolescente tem. Só um adolescente tem absolutamente certeza do que tá falando. Não importa pra quem tá falando. Você tá falando pro cara que montou a banda, que a banda dele foi montada de um jeito. Ele tá falando que não, você tá falando... Foi sim. E a cereja do bolo, né? Chris Martin do Coldplay. Eu não podia deixar de não falar dessa, que pra mim foi uma das maiores vergonhas e o quanto esse cara não tem noção do ridículo que ele tá passando na internet. O Regis Tadeu, ele não tem noção do ridículo que ele tá passando na internet. O cara fez um vídeo falando eu detesto Coldplay, Coldplay é ruim, Coldplay é isso, Coldplay lá, argumentando argumento zero, como sempre. É aquele vídeo padrão Regis Tadeu, né? A selo de qualidade Regis Tadeu, sem argumento e o fã é um idiota. Ponto. Aí... a equipe do Coldplay, né, manda mensagem pra ele, convidando, que eles iam fazer show no Brasil, né, no Morumbi, convidando ele pra estar no camarim, porque o Chris Martin, o líder da banda, queria falar com ele. Cara, ele faz um vídeo, eu convido vocês a assistirem, esse vídeo tem muita visualização, mas convido a assistir de novo. Ele começa o vídeo emocionado, porque vai assistir a banda que ele detesta. Ele começa a pedir, eu fui convidado, veja o semblante dele, não precisa ser o metaforando lá, pá. Veja o semblante do cara, o cara felizão. Daqui a poucos dias vai começar mais uma avalanche de estupidez fofinha, que são os shows da enorme turnê que o Coldplay vai fazer aqui no Brasil, em estádios lotados, pulseirinha colorida, aquela coisa toda. Sim, é isso mesmo. Chris Martin, líder do Coldplay, assistiu ao meu vídeo, Por que eu odeio o Coldplay, que eu já publiquei aqui no canal, e me convidou para encontrá-lo no show da banda aqui no Morumbi. Ah, veja bem, olha aí, como ter opinião formada, tal, bibá. E aí é o seguinte, o Regis, deixa eu falar um recado pra você. Já pensou que isso pode ter sido uma jogada de marketing do Chris Martin e do Coldplay pra usar o seu canal e os seus seguidores pra fazer propaganda? Passou pela sua cabeça que você foi usado que nem um fantoche? Passou pela sua cabeça isso? Ele foi felizão, né? Aí foi colocado numa sala mega escura lá, mas tinha o nome dele na frente assim. Foi colocado na sala, aí ele fala, nossa, olha aí, uma lição pra todos vocês. Lógico, ele tá dando lição no vídeo ele tá dando lição. Uma lição pra todos vocês, Chris Martin vai me receber, eu vou falar com ele. O cara todo orgulhoso que ia falar com o artista que ele detesta, sabe? Primeiro que já tem um complexo de vira-lata, aí é porque é internacional, o cara veio falar, nossa... Ai, ai. E aí veio a cena épica, que quem viu já sabe do que eu vou dizer, já sabe o que eu vou escrever. Cara, o Chris Martin humilhou o Regis Tadeu. Ele começa falando, olha, o Chris Martin, eu gosto do disco, tá falando, não me interessa o que você gosta. Você já falou no vídeo, eu vi. Ele corta, o Regis Tadeu não consegue continuar a linha de raciocínio dele. Ele não fala absolutamente nada. E o Chris Martin começa a dominar a conversa. Uma conversa de, vai lá, um pouco mais de 4 minutos, 5 minutos. Começa a dominar a conversa, fala que é isso mesmo, tem que ter divergência de opinião. O Regis Tadeu não domina a conversa em momento nenhum. O Regis Tadeu não domina a conversa em momento nenhum. Ele fez propaganda pra banda que ele detesta. Ele foi humilhado pela banda que ele detesta. E aí depois teve que assistir o show dos caras. Ah, você vai assistir o show? Eu vou assistir. Não, eu vou ver o show. Vou ver e tal, porque eu sempre vejo os shows e tudo. E ele não se deu conta. É engraçado como o Regis Tadeu, ele consegue ter a visão de mercado quando é no caso dos outros. Quando é no caso dele, ele não percebe. Qual foi uma das primeiras perguntas que Chris Martin fez pra ele? Ah, você tem muitos seguidores, né? Por que você pergunta pro seu convidado se ele tem muitos seguidores? Você foi feito de idiota. Você pode não ser fã de nada, mas você foi feito de idiota. Muito, muito patético. E, pra finalizar, esse complexo do cara que sempre domina. Nossa, mas eu tenho opinião forte e tal. Vejam, o último vídeo que eu tenho pra indicar é o Regis Tadeu falando sobre esse caso. Se eu não me engano, no Inteligência Limitada do Vilela. Vejam o Regis Tadeu falando sobre esse caso. Cara... Vejam e assistam o vídeo. Veja a diferença do que tá na memória do Regis Tadeu e do que foi. Ele falou que ele dominou a conversa. Ele falou que não gostava dos discos do cara. Aí ele falou que o cara foi gentil e tal. Depois ele assistiu o show.
Aí eles foram jantar lá em algum lugar, que ele foi convidado também. Aí o Chris Martin, isso a gente não tem, ele que falou, é o Regis Tadeu falando, então confia que foi ele que falou. O Regis Tadeu falou que no final, o Chris Martin perguntou, e aí, o que achou do show? Ele falou, bullshit, show é uma bosta. Aí falou um monte, né, porque é o sincerão. Agora, diante do que a gente viu, o Chris Martin humilhando ele, qual é a chance dessa última parte ser verdade? Qual é a chance da última parte ser verdade? Então, o Regis Tadeu, ele é um cara que ele é muito grande na internet, ele vai ser muito mais. A internet gosta disso. Gosta desses personagens. Personagens que não tem muito a oferecer culturalmente. Regis Tadeu, você não tem muito a oferecer culturalmente. Não tem. A menos que você continue fazendo seus vídeos de por que você não sabe, falando sobre a vida dos artistas. Agora, se meter a falar sobre obras, se meter a falar sobre análise, ele tenta fazer análise antropológica, cara. É uma coisa patética. Tudo acaba no fã idiota, né? Tudo acaba em 4, 5 frases de efeito pré-prontas que você já sabe que vão vir. Culturalmente, pra que serve o Regis Tadeu? Pra quase nada. Quase nada. E assim, pra não terminar numa nota dizendo que também quase nada, eu acabei de falar sobre o vídeo que eu vi sobre o Beto Guedes dele, né? E ele é um cara que tem uma relevância, que tem uma audiência. Fazer um vídeo sobre o Beto Guedes, né, que é um artista que ninguém fala muito mais, que é um pouco menos falado, isso é interessante, né? Então ele serve pra isso também. Isso é interessante, ele dá evidência a alguns artistas que a gente não fala tanto. E é isso. Agora, todos esses problemas, né, é demais. O Regis Tadeu não vai debater com alguém que consegue debater música, porque ele não sabe debater música. Ele vai debater com um fã de K-pop, ele vai debater com vinheteiro, né? Porque aí eles ficam fazendo piadinha. Ele vai fazer debates bobos com pessoas que não estão prontas, tequileiras do funk, MC Rodolfinho. É isso, ele vai debater com pessoas que ele sabe que ele vai sair grandão. Agora, que dia que o Regis Tadeu vai ter um debate de música com alguém? Que dia que o Regis Tadeu vai ter um debate de música, parâmetros musicais? Que dia que a coisa vai ser colocada como técnica? Eu acho que nunca, porque a pessoa que desafiar ele a fazer isso, ele vai excluir, ele vai bloquear e vai continuar sendo o adolescente de mais de 60 anos. É isso aí, amigos. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente por aqui. Deixe seu like se você não deixou. Ajuda a gente pra caramba. A gente não tem milhões de fãs, né? A gente não faz tanta polêmica, apesar que esse vídeo foi polêmico. Então. Mas deixa o comentário também o que você pensa, se você concorda, se você discorda, e vamos salientar essa discussão, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.